e 88, dígito 13, de 2023, relator desembargador Tarcísio Valente. Pedido de sustentação oral pelo advogado Gildo Leobino de Souza Júnior, pelo recorrente réu. Bom dia, doutor. Com a palavra o relator. Que eu estou conhecendo o recurso patronal e adesivo do autor. Conheço das contrarrazões no mérito. Dou parcial provimento ao recurso da ré para determinar a retificação do valor da causa. E nego provimento ao apelo do autor. É a conclusão. Doutor, o senhor tem a palavra para sustentar. Obrigado, Excelência. Antes, saúdo Sua Excelência, eminente desembargadora federal, presidente dessa primeira turma do Colendo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, doutora Elinei Veloso. Saúdo também a douta desembargadora, componente deste quórum, doutora Eleonora Lacerda. E, por fim, saúdo Sua Excelência, o nobre relator do caso, eminente desembargador federal, doutor Tarcísio Valente, em nome de quem saúdo o douto procurador do trabalho, com assento nesta primeira turma, além dos colegas advogados presentes, dos servidores desta casa, dos senhores e senhoras que eventualmente acompanhem, ainda que remotamente, esta nobre sessão, 23ª sessão ordinária. Pois bem, cinge-se aqui a controvérsia, e com todo respeito ao relator, a respeito da análise de tripla pretensão recursal. Duas pela reclamada recorrente, que interpôs o seu recurso ordinário, cujo bojo retrata a pretensão de ter concedida o beneplácito da gratuidade da justiça, além do mérito pugnar pela reforma da decisão, Excelência desembargadora Eleonora, para afastar a condenação relacionada à indenização e em relação à pretensão adesiva, sendo ela a terceira pretensão pela qual sustentarei minhas razões, diz respeito à inclusão, ao acréscimo na condenação de valores alusivos ao 13º. Essa é a controvérsia que está posta à análise de Suas Excelências e pela qual passo a sustentar minhas razões. Antes, por ser claro, eu agradecerei pela oportunidade de ter sido recebido nos gabinetes, e aqui presto uma homenagem a esta casa pelo fato de, há meses atrás, ter aqui, não pelo fato do provimento, evidentemente, do recurso interposto por nós, mas pela discussão que as minhas palavras causaram. Houve uma discussão, uma análise, melhor dizendo, diálogos, apresentação de fundamentos, e eu fiquei muito feliz de perceber e de confirmar aquilo que nós já havíamos visto, experimentado em tempos atrás, de ver que esta casa delibera, raciocina e presta um excelente serviço a todos os jurisdicionados aqui que fazem uso das portas deste egrégio tribunal. Então, eu agradeço e sei que Vossas Excelências se debruçaram pelo caso, se debruçarão a partir da análise que farei, a partir de agora, e seguramente a prestação jurisdicional vai ser a melhor possível a partir do intelecto jurídico de Suas Excelências. Pois bem, em relação à primeira pretensão, com o máximo respeito que tenho, eu aqui represento os interesses jurídicos de uma entidade de representação sindical de segundo grau, cujo o sindicalizado, o membro de sua categoria, é, na verdade, o agricultor familiar, aquele que vive em regime de economia familiar, a agricultura de subsistência. Essa federação, com o máximo respeito que tenho, ela passa por problemas de ordem financeira que foram potencializados a partir do fatídico período
assombroso que passamos na pandemia. Isso consta, Excelência, nobre relator, tanto do espelho da contestação, num documento lá reproduzido, printado, diriam os novos, como também no próprio bojo das razões recursais. Então, há lá uma ata por meio da qual consubstancia-se reunião, nobre presidente, em que os dirigentes executivos, os diretores executivos da entidade de representação de segundo grau, esclarecem com base em documentos contábeis que a federação passa por problemas, ficando negativada, inclusive utilizando o cheque especial em algumas ocasiões, a linha D dessa ata de assembleia que aconteceu no dia 28 de agosto de 2020, 4 meses pós período máximo de pandemia. De fato, lá na contestação, na defesa, apresentamos o pedido de concessão de gratuidade e reproduzimos, inclusive como tese, como disse, de pretensão recursal. E com o máximo respeito, não me parece razoável que esse capítulo de sentença não seja reformado. Em relação ao mérito, cuida-se de anulação de assembleia que deliberou e determinou o afastamento e também o exercício de funções de um diretor que cometeu irregularidades. Ultrapassada a análise do mérito em relação aos seus fundamentos, o que digo é que é impossível voltar ao status quo ante, isto é, voltar ao tempo em que ele foi afastado, para reintegrá-lo nas funções e, a partir deste momento, que ele faça jus a receber as gratificações pelas quais vindicou com a sua reclamação trabalhista, que acabou por ter sido julgada procedente. Então, o que digo é que todos os ordenamentos jurídicos ocidentais, influenciados pelo direito romano, nobre procurador do trabalho, retratam a impossibilidade, a vedação do enriquecimento sem causa. Condiciones sin causa. Esse é o brocardo latino que se refere lá no direito romano à impossibilidade, à vedação do enriquecimento sem causa. O que digo, nobre desembargadora Eleonora, é que conceder ou manter concedida, doutor Tarcísio, a manutenção da indenização de valores relacionados a período em que não houve prestação, isto é, exercício das funções pelo dirigente sindical afastado, período que compreende novembro de 2020 a março de 2023, equivale a premiá-lo e a enriquecê-lo, isto é, atribuir-lhe patrimônio, qualquer que seja, sem que tenha havido contraprestação respectiva para isso. Quero dizer que o princípio do enriquecimento sem causa é, na verdade, um princípio geral de direito, e mais do que isso, no nosso artigo 824 da Lei Federal 10.406, de 10 de janeiro de 2002, todo mundo sabe, o Código Civil Brasileiro, ele está lá prescrito, consubstanciado. Então, não se trata de um mero princípio, para quem não entende os princípios como norma que deva ser aplicada, ou melhor, interpretada, mas como regra que deve ser aplicada. Os princípios não são meras expectativas ou finalidades ou fins dos quais se buscam. Os princípios são regras e, como tais, devem ser observadas, sobretudo no caso concreto, nobre procurador. Este é o meu entendimento. Eu vou além. Ultrapasso a análise das minhas razões de pretensões recursais, que são duplas, como disse, a concessão da gratuidade da justiça em prol de uma entidade sindical de representação que está, de fato, vilipendiada financeiramente pela ausência de contribuições e de recursos,
para atacar a pretensão adesiva, a pretensão recursal adesiva. Isto porque não constava do pedido exordial com o máximo respeito pretensão relacionada ao 13º, que não consta do Estatuto Social como prestação, subsídio, remuneração, gratificação, pela qual os dirigentes sindicais se beneficiariam. Então, com o máximo respeito, o recurso adesivo não há de prosperar. Finalizando, agradecendo pela oportunidade, quero, então, aqui pugnar pelo conhecimento do recurso ordinário, pelo conhecimento do recurso adesivo para pugnar pelo provimento do recurso ordinário, para afastar a condenação e concessão da gratuidade da justiça, e pugnar pelo improvimento, pelo não provimento do recurso adesivo. Agradeço demais, presidente. Muito obrigado. Obrigada, doutor.